Qual é a minha opinião? A minha opinião, a primeira coisa é não vai ter impeachment de Lula nenhum. Vocês podem tirar o cavalinho da chuva. O Lula, francamente, se ele resolver matar um bebê ao vivo em rede nacional, não vai acontecer nada com ele. E ainda vai ter não só influencer capacho, como imprensa amiga passando pano e dizendo: Lula matou um bebê em rede nacional, entenda porque isso é bom. É um exagero absurdo que o Lula não faria isso, ok. Mas essa é a situação. Se acontecesse um absurdo desses, não haveria consequências. Nós não estamos falando de qualquer presidente da República. Nós estamos falando da pessoa que foi presidente da República mais vezes no Brasil, de um populista de esquerda histórico e de uma pessoa que aconteceu o seguinte: foi preso por corrupção. Todas as instâncias da justiça confirmaram. Logo depois, isso se reverte e os mesmos juízes que não deixaram ele sair para ir no enterro do irmão, já começam a falar que o cara é inocente, analisando as mesmas provas. Aí, existe um governo que é de oposição a ele no poder, que faz um cálculo errado, arrogante, sabe-se lá por quê. Não, pode deixar, pode tirar ele da cadeia. Se for para tirar ele da cadeia, a gente mata na urna. E tá aí o mata na urna, tá aí. Aí ele entra no poder, já se agigantando, com uma confusão enorme entre quem faz o quê, uma confusão do papel do poder executivo com o legislativo, com o judiciário, e aí a gente tem toda a crise que a gente tem com relação a julgamentos, regramento jurídico, censura. O PT sempre foi censor, sempre quis calar todo mundo, ficava querendo regular os meios de comunicação, agora partiu para cima da tentativa de regular as redes sociais, e as pessoas estão falando: olha, mas não adianta ele fazer nada disso, porque as redes estão aí, e nós ficamos sabendo da história da pedalada com o programa Pé de Meia. Vocês vejam, né, que o roteirista do Brasil, ele não bate bem, ele tem um senso de humor de gente drogada. O roteirista do Brasil fez uma pedalada no programa Pé de Meia. Gente, não dá. Assim, sinceramente, passa de todos os limites esse país. Mas aí o que acontece é que isso ali no TCU, teve um ministro falando: vai ter que suspender o Pé de Meia, porque não tá fazendo direito, tem uma pedalada aqui. O plenário do TCU, por unanimidade, concordou, do Tribunal de Contas da União. E aí agora tem um período de recurso, o Ministério vai poder entrar, a Advocacia Geral da União já entrou com recurso, tem como regularizar, mas o que aconteceu é pedalada. 60 deputados vão se unir, isso é uma reportagem exclusiva do Wilson Lima, e vão entrar com pedido de impeachment contra o presidente Lula assim que voltarem do recesso. Esse pedido de impeachment, ele quer dizer precisamente o quê? Muita fraqueza. Se é aquela coisa, a oposição é que nem um tubarão sentindo o cheiro de sangue na água. O governo está frágil. O discurso que o político vai fazer, e que muita gente que não tem experiência na política vai achar que é verídico, é que assim: aqui, de acordo com a lei, aconteceu isso, então vai ter um impeachment. Não existe isso, tá? Em caso de impeachment. Aliás, no Brasil a lei não tá valendo mais pra nada, mas vamos supor que valesse. No caso do impeachment, não é ali na letra da lei que a coisa se resolve. O impeachment é um processo de julgamento político. Ele é político. E aí se acha o jurídico para dar aquele verniz de institucionalidade. Mas ele é só político. 2 exemplos. Fernando Collor foi inocentado na justiça de tudo que levou ao impeachment dele. Devolver a presidência pro Collor? Não. E isso não é ilegal, porque o julgamento político dele, que é o processo de impeachment, deu em perda do mandato, perda dos direitos políticos. Com a Dilma Rousseff, a mesma coisa. O processo era político e se acochambrou e ela não perdeu os direitos políticos dela e vida que segue. O que a gente está vendo agora é que a oposição percebeu que o governo está frágil, está fraco. E a gente está vendo que está indo de mal a pior. O governo passou 2 anos no palanque, prometendo, não começou a governar e falando que o problema era da comunicação. E realmente o governo Lula tem um problema gigantesco de comunicação. Ele não tem o que comunicar.